Enquanto rumores sobre um acordo com o Guarda Revolucionária Islâmica continuam circulando, o Irã está voltando a ficar online após meses de silêncio digital. O que você está prestes a ver são vídeos gravados durante o apagão da internet, o mais longo da história moderna. Momentos que permaneceram escondidos do mundo até agora. Com certeza, cenas perturbadoras ali. Também algumas cenas inspiradoras, mas não há dúvida de que as imagens que estão saindo, que não pudemos ver em tempo real, são bem brutais, como suspeitávamos. Então, Gans, vamos começar com você. Qual é a sua reação a tudo isso? A internet, você sabe, pelo menos em parte, está divulgando as cenas que vimos dos protestos de 7 e 8 de outubro, 8 e 9 também. Sim, então eu tenho alguns pensamentos quando vejo essas cenas. Primeiramente, é importante lembrar que a internet já não era boa antes. Eles precisam comprar VPNs, que são caras, mas todos fazem isso. É como comprar cigarros ilegalmente. É isso que significa. E em segundo lugar, precisamos lembrar que, embora a internet esteja voltando, 50 mil dos meus irmãos e irmãs não vão voltar. E vimos tantas imagens de pessoas exatamente como a última. Elas simplesmente são assassinadas nas ruas só por pedir liberdade. E isso é tão poderoso e tão inspirador. E o que mais me dói é que essas pessoas perderam suas vidas pedindo liberdade e o mundo justifica o regime que faz essas coisas. E é o mesmo regime que precisamos estar cientes de que está conquistando e realmente entrando no cerne da sociedade dos nossos filhos no Ocidente, em todo lugar. E quando estamos gritando Palestina livre e intifada, é isso que é uma intifada. Ir contra civis que pedem liberdade, que pedem uma vida cotidiana, dói tanto. Sinto como se minha alma queimasse. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo assistir. E as pessoas precisam acordar logo. É realmente revoltante. Quero dizer, ver as pessoas, o tipo de pessoas que negaram que milhares de iranianos foram mortos pelo regime. Sabe, pessoas que estão repetindo a afirmação absurda de que apenas 3 mil foram mortos, que é o que o regime afirma, como se isso fosse aceitável. Nós só matamos 3 mil. Como isso pode ser normal? E o que me deixa chateada com tudo o que está acontecendo agora é que você está absolutamente certa. A comunidade internacional está apoiando o regime que está cometendo esses crimes. Quero dizer, ouvimos quantos tiros nós ouvimos. Espingardas sendo disparadas contra civis na rua protestando. Eles não estavam armados, eles não tinham armas. É chocante. Mas como é que esquecemos que a liberdade tem um preço? E quando chega ao ponto dos civis terem que dizer eu vou perder minha vida por um amanhã diferente porque não podemos mais continuar assim. Vejo como os ocidentais tomam isso como garantido, pois tiveram e ainda têm pessoas lutando por eles na linha de frente. Eles nem percebem que Israel é justamente o escudo que os iranianos pedem. Eles dizem, obrigado por estarem conosco. Sabemos o que vocês fazem. Você entende o que temos passado esse tempo todo. Explicar isso para um ocidental é, sabe, quase como dar um bife para uma criança vegetariana. Eles não vão digerir isso muito bem. E em algum momento, as crianças vão ter que se acostumar com isso ou dizer, não, obrigada. É nisso que eu acredito. É assim que meu corpo funciona. É o único jeito que vejo o mundo.
Precisamos chegar a um ponto em que estamos mudando a cultura com uma pergunta. O que você estaria disposta a fazer se estivesse em uma situação em que sua liberdade estivesse realmente sendo questionada e você precisasse lutar por ela? Porque a maioria dessas pessoas não faria nada. Elas são muito boas em, você sabe, balançar bandeiras e andar por aí com seus kefiés de pano de prato, repetindo palavras e discursos que foram dados a elas por outras pessoas, porque é só nisso que elas acreditam. Mas da mesma forma que o regime sabe que essas pessoas são idiotas úteis, é exatamente assim que nós também não estamos conseguindo enxergar o outro lado. Porque a maioria das pessoas está presa nessa bolha fechada. Elas estão travadas. É ainda pior. Acho que, como você disse, eles não lutarão por sua liberdade. Elas sentem que não merecem liberdade devido à culpa branca e à ideia de que estão onde estão pelo sofrimento de outros. E isso foi martelado nos ocidentais por tanto tempo que você tem estatísticas de estupro tão horríveis em lugares como a Suécia. Mas são migrantes. Eles não querem lidar com isso. Eles não querem falar sobre isso. Então, tudo bem sacrificar mulheres brancas porque esses pobres homens negros ou pardos, você está certa? Meninas, Sabe, elas passaram por isso. Elas foram privadas de suas próprias crenças. Elas meio que não acreditam que merecem a liberdade. Elas vão se submeter. Elas não vão lutar, vão se submeter e dizer venha e me domine, pois foram treinadas para isso. É onde você está. Bem, sabe, é exatamente sobre isso que Gad Saad sempre escreve, sobre empatia suicida. Quero dizer, são as duas melhores palavras para descrever a situação e é absolutamente verdade. Mas eu diria que levaria isso ainda além da empatia suicida, porque não é só suicida, também é, desculpe, mas se olharmos para o que está acontecendo com o Irã, também é homicida. Claro. Quero dizer, se você consegue assistir aquelas imagens, se você consegue ver o que está acontecendo, o que a República Islâmica fez, mesmo esquecendo tudo o que acontece em toda a região, certo? Até mesmo com os próprios cidadãos do país. Quero dizer, como você pode ter qualquer princípio se está apoiando um regime que faz isso e você sabe que eles vão fazer de novo? É só isso. Principalmente quando se apresentam como organizações humanitárias e de ajuda. Por que essas organizações não estão sendo as que mais dão o alerta e dizendo que é realmente aqui que precisamos focar? Não importa o que esteja acontecendo com os políticos ou com o Estreito de Hormuz, precisamos olhar para as vidas humanas. Ninguém está falando sobre essa parte porque eles estão tão... O regime não tem outra coisa acontecendo. Bem, tem o petróleo. Não. Você está indo lá em vez de olhar para a próxima flotilha que vai chegar com, sei lá, camisinhas e drogas. Existem pessoas que realmente estão dispostas, com orgulho, a dar suas vidas. Por um futuro diferente. Não, eles não podem. E o privilégio que os ocidentais têm está além da minha compreensão. Até hoje, com 35 anos depois de ter morado nos Estados Unidos por mais de 18 anos, eu não entendo. É mais do que privilégio. É mais do que privilégio. Eles querem o caos. Olha, eu era ambientalista antes disso ser, sabe, legal e depois deixar de ser legal de novo. Mas se você olhar para o Greenpeace, se você olhar para o Greenpeace, é só olhar o Instagram do Greenpeace, Greenpeace Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos. Eles falam sobre a Palestina, eles falam sobre os danos ambientais da guerra de Israel, nada sobre o Irã, nada sobre mais ninguém. Toda a causa foi tomada pela causa palestina. Por quê? Porque a causa palestina é simplesmente caos. A ideia é trazer o caos para o Ocidente. E é por isso que eles estão lutando. Isso é um escudo. Os palestinos são um escudo para avançar em direção ao caos. Não é só privilégio, porque privilégio significa sou privilegiada e não vejo isso. Eles querem derrubar suas próprias instituições e países porque, os comunistas decidiram que as pessoas no poder estão erradas e, portanto, o caos é melhor do que construir. posso só acrescentar que é tão louco que essas pessoas não entendem que esses regimes, essas organizações, aquelas pessoas que vivem sob esses governantes, vou chamá-los de governantes porque é isso que eles são. Eles controlam totalmente a vida das pessoas sob seu domínio. Eles realmente fazem com que eles gritem de manhã: morte à América, morte à Grã-Bretanha, morte ao Ocidente. Então me desculpe, mas eles estão pedindo a sua morte e você não vê isso. Você não vê isso. Apenas vá lá uma vez. Eu acredito que você quer estar do lado certo, mas você não está vendo toda a verdade.
E isso é simplesmente muito perturbador. Quando eles dizem morte à América, não é uma carta de amor. Não, quero dizer, não é um elogio. Estou me segurando. É realmente como eu me sinto, não tem contexto. É. E aí as mesmas pessoas vão citar, sabe, Maya Angelou e Oprah Winfrey. Quando alguém te mostra quem é, acredite. 2 segundos depois, viva, ame, ria. Vai dizer, gente, não era isso que eles queriam dizer. E as mesmas pessoas, veja como a propaganda age rápido, especialmente com ocidentais. Aquele pequeno trecho daquela criança, depois de todos aqueles tiros, com todos aqueles, sabe, ferimentos, sentada na maca, provavelmente será usada pelo lado palestino como propaganda. Não é a primeira vez que vemos isso. Isso é verdade. Mas eu quero mudar um pouco para a discussão sobre as negociações, porque, de uma forma estranha, acho que isso realmente se relaciona com o que acabamos de ver. Do meu ponto de vista, não sou a favor de acordos, porque não acredito que seriam cumpridos, mesmo que aceitassem tudo o que o presidente Trump pediu hoje. E depois? Não podemos confiar nesse regime, esse é o principal problema. E qualquer acordo que mencionam não resolve a maioria das questões, só a nuclear. E mesmo assim, não sei. Vamos ver. Estou tão decepcionada com o presidente e sua administração, e até mesmo algumas das pessoas ao redor dele, por considerarem essas ideias de uma forma que honestamente desrespeita o povo iraniano. Estou realmente de saco cheio disso. E ter um presidente que meio que começou toda essa conversa dizendo ao povo iraniano: não parem de protestar. Dizer que a ajuda está a caminho é inacreditavelmente, indescritivelmente cruel. E se você vai dizer coisas assim e não agir, eu nem tenho palavras. Eu nem tenho palavras para isso. Estou enojada que isso nem está na pauta. Sei que dias atrás ele comentou sobre manifestantes mortos e fez observações aqui e ali. Por que estamos implorando por migalhas? Centenas, dezenas de milhares de pessoas foram assassinadas em questão de poucos dias pelo próprio governo delas. E o presidente dos Estados Unidos, líder do mundo livre, não pode agir porque a gasolina está cara e a base maga está insatisfeita. Você está brincando? Desculpa, estou falando demais aqui. Mas tudo bem, é só que... Mas, Bellamy, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo com as negociações? Primeiro de tudo, eu fui criada com o princípio de que não negociamos com terroristas. Então, por que chegamos a um ponto em que continuamos falando que vamos sentar à mesa? Vamos sentar à mesa. O que vem depois? É como se estivéssemos basicamente implorando para eles se sentarem à mesa. Sim, mas também, de alguma forma, esses países aleatórios continuam entrando em cena. Depois do Paquistão, no que vem? Sabe? O que vem depois? Diga X é como o Paquistão pediu. Tipo, desde quando? Por que a gente se importa? Certo. Eles nem sabem jogar cricket, como sempre digo. Não que isso importe, mas no fim das contas, um país que também não é nem de longe neutro para ter uma conversa desse tipo. Se eu sei que meu vizinho não gosta de mim, mas o outro ao lado é mais neutro para ir lá e conversar sobre, você sabe, uma briguinha que tivemos, eu vou procurar aquele que é mais neutro, porque assim estaremos em um espaço neutro. Por que eu iria a um país onde sei que são contraparte disso, mas então dizem, nós solicitamos quem é você? Sério, depois do que aconteceu com o Catar e todo o resto, é como se as portas estivessem se abrindo para pessoas que são terroristas. Não só simpatizantes, mas que celebram o terrorismo, pedem por isso, odeiam Israel, odeiam judeus e odeiam o Ocidente. Mas, por favor, queremos pedir que essa conversa continue. Que conversa? É isso que queremos e precisa acontecer. Se isso não acontecer, nada mais vai acontecer. A guerra segue. Cessar fogo não significa nada agora. É uma palavra idiota a essa altura. O que significa cessar fogo? É um termo criado por Donald Trump para pressionar aliados dos Estados Unidos a suspender ataques militares agressivos. Em resumo, esse é o significado. Posso aceitar que a intenção dele seja boa e que fez coisas boas por Israel. Porém, Hamas e Hezbollah não foram desarmados. A República Islâmica continua. A Guarda Revolucionária está no poder e nada foi feito para ajudar o povo iraniano. Então, qual foi o objetivo certo de todos esses cessar-fogos? Quero dizer, qual é o objetivo aqui? A única mudança no tabuleiro de xadrez, se pensarmos assim, é que, segundo ouvimos, Emirados Árabes Unidos e Israel agora colaboram de forma mais significativa, inclusive realizando ataques aéreos juntos a partir dos Emirados Árabes Unidos.
Estou fazendo o papel de advogada do diabo. Eu disse que faria isso se os termos do cessar-fogo, o acordo, seja lá o que for, permitissem que outras coisas mudassem no tabuleiro e criassem pressões de outras formas, então eu fico bem com menos pessoas morrendo, menos mísseis sendo lançados. Quero dizer, nós já temos problemas demais no Líbano. Com nossos soldados lá, todo santo dia alguém está enterrando o próprio filho. Então é muito, sabe, do ponto de vista israelense, não ter mais pessoas morrendo é algo bom. Eu realmente quero que o povo iraniano seja livre. Acho que sim, essas imagens são de partir o coração e remetem ao 7 de outubro e ao Holocausto. É muito difícil assistir. E sabendo, sabe, a guerra de informação é travada com imagens. E é por isso que o regime desligou a internet. Ninguém precisa se perguntar por que isso foi feito. Sabe, Gaza recebe simpatia porque Gaza tem imagens. Nós não mostramos nossos mortos, nunca fizemos isso. Houve debate com ativistas. Devemos ou não? Normalmente não fazemos isso em Israel e o povo judeu em geral também não faz isso. Mas as pessoas vencem guerras de propaganda e guerras de informação com imagens, e é por isso que a internet foi desligada. Então, se um acordo realmente permitir, sabe, assim como eles se rearmam e se reabastecem e tudo mais durante os cessar-fogos, se a gente conseguisse se organizar e fazer direito, eu realmente me pergunto se poderíamos ser inteligentes e usar esse tempo também. Não coloque isso, é na ASF. Mais um cessar-fogo fracassado temporário. Infelizmente, acho que, sabe, independentemente de alguém ouvir a minha opinião ou a sua, vai acabar dando na mesma no final das contas. A gente vai acabar voltando a isso em algum momento. Concordo. Quando você olha para trás, para o JCPOA e tudo mais, vê que o regime nunca cumpre o que diz. Tipo, nunca, sabe, é como fazer um acordo com o diabo. Você acha que o diabo não vai te enganar? Por favor, eles só vão ganhar um pouco mais de tempo e depois vão fazer algo novo. Eles lançarão outro ataque terrorista ou criarão nova organização, além de seguir financiando o Hezbollah. Por que você acha que eles estão tentando fazer um cessar-fogo entre as FDI e o Hezbollah? É por isso que eles querem continuar. Sim. Eles não estão tentando salvar vidas. Eles não se importam com o próprio povo. Eles não se importam com o Oriente Médio. Eles não se importam com o Trump. Eles não se importam com nada além da própria ideologia. E ela está vencendo. É isso. É por isso que eu estava dizendo, tipo, não importa nem se eles fossem até os negociadores dos Estados Unidos e dissessem, ok, vamos concordar com tudo. Ok, e aí? Tipo, sabe, eles não vão fazer isso porque foi exatamente isso que já fizeram antes. Então por que estamos fazendo isso de novo? Mas eu quero... Nós temos um vídeo do Donald Trump falando sobre o progresso do acordo, ou o que ele chama de progresso do acordo. Vamos dar uma olhada. Então, como seria um bom acordo para você? Bem, antes de tudo, não existe um acordo bom o suficiente porque a mídia vai cobrir isso. E nós estamos fazendo um ótimo acordo. Nós vamos fazer um ótimo acordo. Caso contrário, vamos simplesmente voltar e resolver isso militarmente. Mas isso seria mais rápido. Provavelmente é melhor do ponto de vista humano. Tem algo bom nisso também. Sabe, salvar muitas vidas. Seja do outro lado ou não, você salva muitas vidas. Mas estamos perto de um acordo muito bom. E se conseguirmos fazer um bom acordo, ótimo, senão a gente simplesmente aciona o que chamamos de departamento de guerra. Prefiro um acordo, pois assim podemos abrir o estreito logo após a assinatura. A única garantia que eu preciso ter é que não haverá armas nucleares. Eles concordaram com isso. E foi muito interessante. Eles originalmente disseram, não vamos desenvolver uma arma nuclear. Eu disse, bem, o que acontece se vocês comprarem uma arma nuclear? Agora diz, não vamos desenvolver nem comprar uma arma militar. Isso faz grande diferença. Ele está tão orgulhoso. Peguei eles porque disseram que também não vão comprar. E ainda toda essa discussão sobre liberar dinheiro para eles. Tipo, a Casa Branca tentou afirmar que não é dos Estados Unidos, tipo, é o dinheiro deles que está sendo retido por outra pessoa. E aí as pessoas ficaram chateadas com isso. Aí a Casa Branca disse, não, nós também não vamos fazer isso. O Qatar vai emprestar o dinheiro para eles. E se eles se comportarem, aí vamos liberar o dinheiro. Me desculpa, estamos falando do dobro do dinheiro já liberado para a República Islâmica. E o que fizeram com isso? Exatamente. 7 de outubro, sem contar as outras guerras no Oriente Médio iniciadas por eles. Então, essa ideia de que não há consequências materiais ou de vidas ao dar dinheiro para esse regime é insana. Só de ouvir ele dizer que vai custar menos vidas. Para quem? Menos oficiais da Guarda Revolucionária, talvez. Não para o povo iraniano. E a longo prazo, ninguém no Oriente Médio. Queria apenas que ele resolvesse logo, mas não falo isso levianamente. Sim.
Como eu mencionei, como eu disse da última vez, esse é o legado dele. Você quis isso por tanto tempo, você defendeu isso. Você foi contra a sua própria base para começar, sabe, quando ele realmente entrou nessa guerra. Só termine o trabalho. Não consigo mais enrolar, entendo. Não temos informação suficiente sobre o que está acontecendo em termos de inteligência. Mas em algum momento, Senhor, eu só preciso dos resultados. Sim. Não sobre como você vai se eternizar por causa de como agrada a sua base, as pessoas que são contra a base e até quem nem faz parte desse espectro político dos Estados Unidos. Então faça o que precisa ser feito, porque você vai ser odiado de qualquer jeito. Sim. Regra número 1 de Israel ou de ser judia, condenada se fizer ou não. Então apenas faça o necessário. Sim. Gun, o que os iranianos com quem você fala dizem sobre isso? Todos com quem conversei estão furiosos. Sim. Nem me fale. Sim, então os iranianos e todo mundo por aí acham que eu tenho esses laços com o Mossad e o governo. E, cara, você está entendendo errado. Eu sou só uma atriz fazendo minhas coisas. Mas, de verdade, eles querem que a gente continue falando porque sabem que, se eles falarem mais do que já falam agora, podem ser mortos. Podem ser condenados à morte. E mesmo que você não seja condenada à morte, quando está nessas prisões, você simplesmente morre lá. Se você é mulher, morrer é muito melhor do que o que você está sofrendo lá. Então, é muita raiva, é muita decepção. E há pequenos ecos de esperança. O que eu sinto é que há esperança de que Trump não vá fechar o acordo, que eles não vão fazer nada com ele. Eles acreditam que Trump, Netanyahu e todos os envolvidos são como empresários. Então, eles sabem o que estão fazendo. Eu espero que sim. Mas eu acho que isso é otimista demais. E eu sou conhecida por ser otimista, tá bom? Mas eu só espero muito que os iranianos recebam a liberdade que merecem. Porque eles estavam gritando por liberdade e pela volta de Pahlavi. Mas ninguém está levando o líder deles tão a sério quanto eles gostariam. E eu fico tipo, então, a quem vocês estão ouvindo? Sim, é loucura, é loucura. Mas, sabe, temos toda a dinâmica do Trump, que foi como comecei a falar sobre isso, e é isso que me preocupa aqui, porque acho que o Irã é a questão mais urgente. Sim. Mas, em toda essa região, a forma como o Ocidente, ok, não vamos dizer Trump especificamente, mas o Ocidente empurrou Israel para essa posição de concordar com cessar-fogos, se é que podemos chamar isso de cessar-fogo, e limitar, cortar as pernas de Israel enquanto entrega a sobrevivência literal, para organizações terroristas. Eu não entendo porque isso é percebido por alguém como uma política forte. É extremamente fraca. Quero dizer, é uma piada. Donald Trump fez uma coletiva de imprensa após o cessar-fogo em Gaza, dizendo que resolveu milhares de anos de conflito. Tipo, o quê? O Hamas não se desarmou. Eles rejeitaram completamente sua proposta de cessar-fogo, que você exigiu que eles aceitassem. E então você vai à mídia e diz que a mídia está mentindo quando eles apontam isso. Agora, eu sou a primeira pessoa a admitir que existe, sim, a síndrome de aversão ao Trump. Isso existe 100% e existe muito na mídia. Mas quando as pessoas estão te criticando porque você realmente está errada e não realizou as coisas que afirma ter realizado, e pessoas estão morrendo por causa disso, tipo, tem um problema aqui, tem um grande problema. Vou passar para nossos canalhas e heróis, pois temos muitas histórias hoje, nunca faltam canalhas e heróis para contar. Xoxana, vamos começar por você. Sei que tem algo especial para nós esta semana. Também estou representando a Flor, que não está aqui. Meu canalha da semana é, sem surpresa, Mamdani, o prefeito da cidade de Nova York. Pela primeira vez na história do desfile do Dia de Israel, o prefeito de Nova York não participou nem compareceu ao evento. E sabe, eu quero dizer uma coisa, você pode ter suas opiniões políticas e pode ter, sabe, suas posições sobre as coisas como indivíduo. Mas quando você é uma figura pública e deveria ser a prefeita de todos, é preciso ter muita cara de pau para não aparecer no desfile do Dia de Israel. Você pode ter questões políticas com Israel. Você pode dizer, eu não concordo com o que eles estão fazendo, mas não aparecer. Sinceramente, tem muitas expressões nova-iorquinas que eu gostaria de usar agora. Nova York é uma cidade incrível. E tendo crescido em Nova Jersey, era como se fosse meu quintal. Falei com pessoas em Nova York ontem e elas estavam devastadas, passando por pontos de controle.
Há helicópteros pairando sobre o desfile. Nunca foi assim. Já fui a muitos desfiles em Nova York. Sempre foi divertido. E os italianos e todo mundo estão lá fora, todo mundo se divertindo. Todo mundo está celebrando a herança de outra pessoa e, sabe, o sentimento de orgulho de outra pessoa. E este ano foi como um esquema de segurança, onde os judeus sentiram que este é o fim da glória judaica e de se sentirem bem e seguros em Nova York. E eu vou passar para a Fleur porque sei que ela estava lá, mas quero apenas dizer que isso é algo ao qual as pessoas deveriam prestar atenção quando olham para o caminho de como chegamos até aqui. Esse é um marco muito importante, mas vamos ver o que a Fleur tem a dizer. Aqui estamos em Marchland, no desfile de Israel, uma chuva em Nova York. E uma participação incrível, a governadora e todos os políticos de alto escalão. Exceto Mandani. Mas quem precisa dele? O que posso dizer? Quero dizer, sabe, Marge, quem é o canalha da semana? Isso é bom. Quem é o seu canalha da semana? Meu Deus, quantos bem! Tem que ser o Mandani, Donnie usando Nova York e um canalha italiano como prefeito. Esse prefeito festeiro sobre o qual você fala o tempo todo no seu programa maravilhoso. Ele não está no desfile e não faz falta. Quem liga? E eu tenho uma pergunta simples. Quem é o canalha da semana, Mark? Isso é tão simples. Vamos lá, você quer aquela palavra. Cara, idiota. Esse cara tornou tudo tão difícil. Uau, eu não sei. Depois disso, competir com canalhas é difícil. Acho ótimo. Sabe, Vocês sentem que temos que nos juntar? com alguém. Podemos pular para os heróis. Você realmente ficou com a coroa nessa. E quem é o seu canalha? O meu canalha é a melhor organização da Terra, chamada de Nações Unidas. Tão moralista. Eu sei, vamos ver o que eles disseram esta semana. Para um novo estado, os atores são listados. Primeiramente, as Forças Armadas e de Segurança israelenses, ou seja, nas Forças de Defesa de Israel, o Serviço Prisional de Israel, incluindo as Forças Especiais Keter e a Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia, Yaman. São listados com base em informações confiáveis que indicam padrões contínuos de estupro e outras formas de violência sexual, com um aumento no número de casos verificados neste ano. Não é responsabilidade do meu gabinete fazer qualquer verificação. Você teve acesso às evidências mencionadas neste relatório? Eu não tenho acesso. Quero dizer, as informações são verificadas com uma metodologia muito robusta de verificação e documentação. Eu sou uma receptora. Eu compilo essas informações e as apresento ao secretário-geral. Só queria saber se você viu isso pessoalmente. Não, porque esse não é o meu trabalho. Durante os contatos com a missão permanente, deixei claro que não visitaria instalações de detenção, mesmo se oferecessem. Eu me incomodo quando há inconsistências, quando alguém te chama a atenção por uma coisinha. Se você fez e disse todas essas coisas, não só estatisticamente, mas, sabe, os números estão aí e isso é verdade. Afirmamos que isso ocorre por causa de Israel e dos judeus, mas principalmente pelo que Israel fez. A questão é, você já, não só você olhou para isso, mas você conseguiu ver se eu estou lendo algo e penso, ok, eu acredito nisso e acredito naquilo. Mas se eu perguntar sem isso, consegue responder direto? Esse é o seu trabalho, passa pelo seu setor. Então, como você tem a ousadia de dizer, bem, na verdade, não é meu trabalho? Porque eles entregaram isso para o seu departamento, isso ainda não é responsabilidade do seu departamento verificar alguma coisa? Você é jornalista. Se você disser algo errado e isso não tiver sido verificado, como isso recai sobre você? Bem, é totalmente minha culpa. Eu deveria pedir desculpas, mas não. Não. Segundo as Nações Unidas, isso não é responsabilidade deles. Se chegar até eles, talvez se pronunciem depois. Chegou ao meu conhecimento que talvez tenhamos cometido um erro em alguma coisa. Ela teve um momento em que poderia ter respondido, mas é claro, demonizar Israel é a coisa mais importante. E é contra isso que eles estão lutando. E como você ousa achar que faz sentido fazer uma acusação tão grave com tudo o que você já disse e nem sequer enviar ajuda para Gaza? Há tantas violações diferentes que aconteceram. Mas, segundo ela, toda essa superioridade de quem está aí sentada, representando uma organização que há décadas falha com a humanidade, porque isso não tem nada a ver com, sabe, ajudar as pessoas.
Pergunte a uma criança na África com kwashiorkor e uma mosca, que não é ator pago, para onde foi o dinheiro doado por décadas. Essas crianças seguem em acampamentos, sendo assassinadas e suas famílias destruídas. Vamos falar sobre Boko Haram. Existem tantos Diferentes coisas que eles fizeram. Mas naquele momento, por causa de Israel, ela decidiu dizer: não é realmente meu trabalho. As informações estão bem ali. Então, viu? Não, a ONU também virou as costas para nós, mulheres. Como criança, como menina, eu nasci no Irã e há tantas meninas que não tiveram a bênção de poder sair para outro país. Eu fui abençoada com isso, com esse futuro que eu poderia ter aqui em Israel. E eu tive. E toda vez que eu vejo, eu olho para isso. E eu tinha 15 anos quando sonhei em estar naquele palco, falando sobre as meninas no Irã e como meninas de 9 anos se casam. E elas realmente são vendidas para homens de 60 e poucos anos. Mas é tão doloroso. E ficou ainda mais doloroso depois de 7 de outubro, quando eu esperei por 2 anos para a ONU aparecer e dizer: ei, algo aconteceu lá em Israel em 7 de outubro. Eles disseram: não temos provas. Espere, evidente, me avise sobre isso. Vamos te contar uma coisa. Não conseguimos ver as provas. Ray Charles, né? Ray Charles. Não. E então eles colocaram o Irã, tipo a Guarda Revolucionária Islâmica, como chefe do Conselho das Mulheres, sei lá. Eles estão repetindo isso. Ontem foram indicados para outro cargo na ONU. Inacreditável, sério. Eu não entendo. Eu não sei, Desculpa, não. Você é um canalha, então tá bom. É uma boa resposta. E com isso... Não, então com isso vou dizer bonjour para Jean-Noël Barrot, ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França. E ele acabou de anunciar que a França vai tomar medidas em relação ao suposto maltratamento dos ativistas franceses da flotilha de Gaza e tudo mais. E sim, ele falou muitas coisas contra Israel e sobre como não somos legais e como não estamos certos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se um barco entrar na sua zona de guerra, o que você faria? Se essas pessoas só comentam sobre isso, apenas deixam as flotilhas chegarem a Gaza. Mas quando eles forem mortos ou as mulheres lá forem estupradas pelos terroristas do Hamas, quem seria o culpado? De novo, Israel. E também, se vocês estão fazendo essas flotilhas, eu quero que vocês formem pequenos grupos para ir até a Ucrânia e ajudar o povo ucraniano. Quero ver como os russos vão agir quando vocês... Não. Não. Façam os mesmos movimentos. Não. Façam os movimentos retos e longos. Qual é o problema? Não. Sabe de uma coisa? Vai. Vai. Mande aqueles malditos, é incrível. E você vai ter açafrão, vai ter ghee, vai ter chai. Ótimo. E as prisões? O alho poró e o alcaçuz. Tanto faz. Sou tão cansada de políticos tentando se vestir de terno e só falando, sem entender a realidade. E eu sinto muito por você, monsieur. É isso. É como se... Isso é muito francês. Vou fazer 25 anos no mês que vem e me sinto como se tivesse 52 anos. Oi. Bem, você não aparenta essa idade, então... Pare, agora. Você é pra você. Ainda não estou. Muito perto, lá vai, muito perto. Então, meu canalha, nessa semana, enquanto encerramos nossa canalice neste episódio, meu canalha está ligado ao meu herói que mencionarei em breve. Mas meus canalhas são Cenk Uyghur e Hassan Piker, que acabaram de ser banidos do Reino Unido. Só para esclarecer, acho que eles não foram banidos, apenas tiveram a entrada negada. Acredito que o visto do Hassan foi cancelado. Não foi. Ele pode solicitar outro, mas ainda não fez isso. Enquanto isso, eles estão numa turnê de vitimização, reclamando que o governo de Israel obrigou o Reino Unido a barrá-los apenas por serem israelenses. Primeiro, seja lá o que isso signifique, não tenho certeza, mas vou citar algumas coisas que Hassan Piker fez. Se alguém acha que isso é sobre liberdade de expressão, Hassan Piker já defendeu abertamente o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Essa pessoa afirmou publicamente que os americanos merecem 9 ataques como o 11 de setembro. Essa é uma pessoa que explicitamente e repetidamente pediu violência política. Ele defendeu o assassino do CEO da United Healthcare. Ele elogiou esse evento, justificou e afirmou que isso é resultado de assassinato social causado pelos ricos dos Estados Unidos. Tudo na ideologia dele é radical, jihadista, comunista e pró-violência.
E agora ele também acabou de receber uma intimação do Departamento de Justiça por possíveis violações de sanções. Com ligação dele com Cuba, indo para Cuba, visitando Cuba, etc, etc. Ele é um completo canalha, uma pessoa horrível e repugnante que não deveria poder entrar em lugar nenhum. Francamente, ele deveria estar na cadeia. E Cenk, na verdade, é tio dele. Curiosidade, acho que eles são da mesma família, com certeza. Cenk é um babaca irritado e suado que acha que gritar com as pessoas na internet é realmente um argumento. Toda a ideologia dele gira em torno de alguma forma, muçulmanos sendo perseguidos. Claro, não árabes, porque ele mesmo não é árabe. E, na verdade, ele não tem nenhuma ligação com esse conflito ou esse problema. Mas ele se apropriou disso porque é muçulmano. Então, tudo tem a ver com muçulmanos. Eles estão discriminando porque ele é muçulmano. Israel age em Gaza e no Líbano, dizem, por causa dos muçulmanos. Mas não é sobre isso. Ninguém liga para o fato de você ser muçulmano, Cenk. Israel tem 20% de muçulmanos com cidadania plena e direitos iguais. Você é apenas um idiota sem argumentos credíveis que ninguém quer ouvir. Agora que expliquei quem são essas pessoas. E o fato de que eles foram impedidos de entrar, eu quero enfatizar que o motivo pelo qual eles foram impedidos de entrar não é, na verdade, Israel ou qualquer coisa relacionada a Israel. Os motivos que sabemos até agora, e isso acabou de acontecer, então eu ainda não tenho todos os detalhes, é por causa dos comentários que Cenk fez, minimizando ou negando. Não tenho certeza qual dos dois. As gangues de aliciamento sexual no Reino Unido, que são casos horríveis e terríveis de meninas jovens, sabe, com idades entre 10 e 17 anos, que foram estupradas em grupo por grupos paquistaneses de jihadistas. Em certos casos, drogaram, sequestraram e mantiveram essas meninas em casas diferentes, explorando-as sexualmente para outros homens. Cenas nojentas, muita tortura que acompanhava esses estupros. Ouvir alguém minimizar isso e afirmar que os muçulmanos são as vítimas nesse cenário é inacreditável. Ei, eu me preocupo com muitos muçulmanos na Grã-Bretanha. Talvez eu acredite em você se esse for seu motivo. Mas espere um minuto. Eles dizem a mesma coisa sobre os Estados Unidos e quase não há muçulmanos nos Estados Unidos. Então é assim que você pode perceber. É propaganda porque não está realmente relacionado aos fatos, está relacionado a eventos noticiados sobre Israel, sempre que Israel aparece nas notícias de forma negativa. Muita gente ataca muçulmanos no Reino Unido, Estados Unidos e outros lugares como se fossem o problema, mas eles quase não têm poder no Ocidente. As pessoas que apoiam Israel têm poder quase infinito. Esses são fatos óbvios. Mas esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele foi banido, o que na verdade nos leva aos nossos heróis da semana. Isso é engraçado porque ela já foi minha canalha, e ela realmente é uma canalha, mas por essa atitude ela é minha heroína da semana. Shabana Mahmoud, que é conhecida por ser uma ativista anti-Israel, ela mesma já fez parte do movimento Palestina Livre. Ela já esteve em protestos que pediam intifada e se recusou a condenar. Em certos momentos não é uma boa pessoa. Ela estava certa sobre essa decisão. Sei que sofreu muita pressão do governo, mas fez o que precisava. Ela foi quem, como ministra, tomou essa decisão de revogar esses vistos e negar a entrada deles. E por isso ela merece ser muito temporariamente a heroína da semana. Mas todo esse fiasco é tão divertido de assistir, ver a histeria nas redes sociais sobre como eles estão sendo perseguidos e silenciados. Acho engraçado quando dizem que sua liberdade de expressão está sendo violada. Quando estão no X com centenas de milhares de seguidores e um post com 500 mil de visualizações, ganham dinheiro. Engraçado como isso sempre acontece, de repente ele vira vítima. Quer dizer, chegamos a um ponto em que não se pode nem dizer o que sente e pensa. Senhor, eu literalmente respondi para ele no Twitter dizendo: estou tão feliz que você finalmente fez essa aula de treino chamada FAFOS. Tipo, sabe, mas eu não recomendo que você tenha uma assinatura vitalícia, porque, sabe, é pior do que a cara de Ozempic. Porque ele parece doente o tempo todo e ele tá sempre espumando pela boca. E eu sempre volto ao que aconteceu na Turquia. Quando o cara, um dos ministros ou algo assim, disse algo realmente horrível contra Israel. E aí caiu na hora e morreu 3 dias depois. E eu fico tipo, só toma cuidado, vai que um dia você espuma demais e é isso que vai acontecer. Mas eu acho que é bonito e é engraçado, é uma justiça poética. Que não veio de ninguém que esteja nem perto do nosso lado. Veio de um inimigo de Israel e um inimigo dos judeus que fez isso com você. Você precisa de amigos melhores.
E toda essa ideia de liberdade de expressão também é ridícula, porque, claro, nenhuma dessas pessoas comentou o fato de que acho que foram 12 ou 13 palestrantes diferentes para isso, sabe? O comício da direita também foi barrado no Reino Unido. Isso não é incomum para eles, então achar que estão sendo discriminados por causa de Israel é realmente absurdo. Mas é isso, esses são meus canalhas e heróis da semana. E você, Conan, quem é seu herói? Meu herói? Olha, eu estava muito agitada. Isso, eu estava, muito, tipo, a lua azul e tudo mais. Isso simplesmente me afeta. Eu sou ascendente em Sagitário e tudo mais. Então, olha, eu vou ficar tranquila sobre isso. Camille Fayaz é minha heroína. Às vezes não precisa falar muito, só assiste isso que vou explicar. Tem uma mensagem importante para a comunidade judaica no Reino Unido e em Birmingham. Se algum dia intimidarem você por levantar essa bandeira ou por ser judeu. Apenas assista ao próximo vídeo de como os iranianos aqui nas ruas de Birmingham defendem o povo de Israel. Vamos assistir ao vídeo. Você é obcecado por Israel. Israel é toda a sua personalidade. De frente do islamismo radical e do Hamas do rio ao mar, Israel será livre. Não saia! Há 200 mil muçulmanos em Jerusalém. Enquanto isso, você tem islamistas radicais delirantes no Reino Unido dizendo que há um genocídio. Deixe-me definir o genocídio do qual você está falando. E toda vez que a Palestina começa uma guerra que não consegue terminar, vira genocídio, vira genocídio. Eu fico emocionada assistindo isso porque houve momentos em que eu tinha medo até de dizer que sou de Israel ou falar hebraico em um táxi. Quando eu morava em Madrid, ou viajava para o Reino Unido, ou viajava para Paris. E só de ver isso e ver como as pessoas estão lá e estão apoiando os israelenses. E Camille Fadel é um ativista e comentarista, e ele está sendo muito firme contra os islamistas extremistas. E é tão bonito ver que toda semana ele está lá de pé, com uma bandeira de Israel erguida bem alto, quando eu sei que em Birmingham e várias pessoas, tinham seguranças por toda parte nas escolas, até quando você vai a um supermercado, um supermercado kosher, eles têm, segurança por toda parte. E ele fica lá, de pé, com sua bandeira erguida. E isso é algo que representa muitos iranianos em todo o mundo. Quando estávamos com medo até de falar hebraico, de dizer que somos de Israel, eles saíram com as bandeiras de Israel e nos apoiaram. Depois de 7 de outubro, quando queríamos que os reféns voltassem para casa, eles estavam lá com balões laranja com aquelas bandeiras. Tenho que dizer, isso me arrepia de verdade. Obrigado mesmo. Uau, isso é tão... É maravilhoso de ver, concordo com você. É animador. Poucos querem aparecer e perguntar qual é o seu problema, por que todo mundo é tão idiota assim. Isso é realmente animador. E eu tenho que dizer que nunca quis ser um homem. Mas existe algo sobre a segurança de ser um homem que também permite que você faça coisas assim. Não acho que conseguiria fazer isso na rua e me sentir segura, pois sou pequena e não tenho treinamento em artes marciais. Mas ver um cara que é forte e confiante e obviamente pode enfrentar 1 ou 2 caras, eu me esconderia atrás dele. Vou pra Oxford em algumas semanas. Ah, sim. Essa é uma ideia muito boa. Ele é tão burro. Você deveria vir. Você deveria vir. Melanie, qual é seu herói da semana? Meu herói desta semana é Spencer Pratt, e isso acontece na véspera da eleição para prefeito em Los Angeles hoje. Mas também com tudo o que acabamos de falar sobre Mamdani. Acho que o que vi nesse homem é algo pelo qual quero parabenizá-lo. Não é um vídeo específico, são todos esses vídeos. Não, tem. Eu sei que tem. Tem tantos. Mas não é só uma coisa específica, não é um clipe específico que realmente se destaca. Para eu dizer, é esse. É o quanto ele tem sido firme desde que disse: eu vou concorrer a prefeito. E ele está levando isso até o fim como alguém que vem da indústria do entretenimento. Que perdeu a casa dele nos incêndios em Palisades, mas que realmente entende as pessoas que estão lá. E ele não teme afirmar, isso não é questão de moradia. Essas são pessoas que estão sob efeito de drogas e elas, na verdade, têm opções, sabe? Elas poderiam ir para um abrigo para pessoas em situação de rua, começar a se recuperar e tudo mais. Existem estruturas disponíveis, mas elas simplesmente estão escolhendo fazer isso. E com as líderes que já estão lá, se é que posso chamá-las assim. Karen, sinto muito por você, garota. Esse é o nome dela. Na verdade, não é. E ela é horrível.
E eu vi um vídeo dela, e é tipo isso, sabe? Uma palhaçada, uma mulher trans em algum lugar, negra, com cabelo amarelo, dizendo: isso aí, mana, você é a tal. E essa é a questão de ouvir alguém dizendo que vidas trans importam. De repente, as pessoas por aí que foram levadas pelo medo, onde tudo vira política de identidade, vão dizer: ah, ela se importa com a gente. Onde ela estava quando suas casas estavam pegando fogo? Ela estava na África, curtindo bastante, aliás. E o que ela realmente fez? O que eu adoro nele é que você pode se conectar com ele em um nível humano, porque ele não é um político. E as pessoas em Hollywood estão dizendo: bem, Hannah Einban, por que eu votaria em alguém que é do entretenimento e dessa indústria? Por quê? Bem, em primeiro lugar, você se odeia, então nem me faça começar. Mas muita gente em Hollywood se manifestou contra ele, inclusive alguns que você não imaginaria dizendo: não, pra nós já deu. Chega, já deu. Chega. Sim, quero dizer, Los Angeles foi completamente dominada pela esquerda radical, não pela esquerda comum, certo? Esquerda radical há muitos anos. Quero dizer, Gavin Newsom é uma piada completa. Eles destruíram aquele estado. Eles destruíram aquele estado. E eu sou de Los Angeles. Então isso é muito irritante pra mim, porque é um estado tão bonito. Tem tanto a oferecer, tem tanta diversidade e tantas coisas boas. Eles destruíram esse estado completamente. É inacreditável. Estou em Los Angeles e 5 anos depois, ao voltar, não reconheci a cidade. Foi como um apocalipse de pessoas em situação de rua. Tudo isso é resultado da má administração do governo, que não sabe equilibrar o orçamento nem prestar serviços, apesar dos altos impostos. O que acontece é inacreditável e Karen Bass é uma piada. Qualquer um que vota nela não tem mais neurônios. Não consigo entender. Como pode ser democrata e votar na Karen Bass? Não entendo. Para tantas pessoas, aquelas que vivem em uma bolha de elite, isso funciona a favor delas porque nada disso as afeta. E elas não são nem um pouco impactadas por isso. Eu estava nos Estados Unidos há alguns meses. Bem, nem foram meses, foram algumas semanas atrás. Eu estava em Los Angeles. Quando você sai de Beverly Hills, parece que está deixando outro mundo. A menos que viva numa bolha, ao dirigir por Los Angeles, vê uma cidade cheia de zumbis drogados. É muito assustador. É tão assustador que, mesmo quando todo mundo quer fronteiras abertas, todo mundo quer ter uma cidade santuário, eles preferem fazer isso com os cidadãos e deixá-los assim. Mas abrem hotéis, usam alas psiquiátricas como moradia para imigrantes ilegais, que, na verdade, são mais problemáticos e são um peso maior para a sua própria cidade e para o seu próprio povo do que isso. Então eu apoio totalmente Spencer Pratt. E eu adoro o fato de que, mesmo com o posicionamento dele, ele não é político. Ele não é nada disso. Espero que as pessoas possam te responsabilizar se você assumir como prefeito. Boa sorte, Spencer. Obrigada, obrigada, obrigada. Uau. Certo, então, Sana, quem é o seu herói? Por último, mas não menos importante. Minha heroína, na verdade, é um belo contraponto para toda essa coisa de Mamãe Donnie neste episódio, e é a Jessica Tisch. A pergunta era sobre: você se sente segura e sabe não aparecer no desfile? E ela disse: bem, aqui, assista, veja o que ela disse. Comissária, preocupa que o prefeito não esteja presente para doentes, policiais e estudantes? A prefeita decidiu não participar da marcha. Eu, ao contrário, marcho com orgulho. Quero dizer, o que mais você tem a dizer? É como, a gente fazia isso no ensino médio. Tipo, ela acabou com você porque você ficou parecendo um idiota, tipo um bobo. Ela, sua comissária de polícia, ela diz: bem, é decisão dele não marchar. E é minha decisão estar lá com orgulho. E pronto. É só isso que você precisa dizer, porque é isso que significa ter orgulho de quem você é. É isso que significa ter orgulho da sua cidade. O que significa estar ao lado das pessoas e dizer: sim, eu compartilho com você. Eu estou com você, mesmo sem concordar com tudo. Isso é ser nova-iorquina, seu idiota. Desculpe, é sobre a heroína. Jéssica, obrigada por ser minha heroína e por dizer em poucas palavras o que todos gostaríamos de dizer à Mamãe Donnie. Muito bem dito. Ela foi elegante e encerrou com chave de ouro. Assim, melhor do que eu. Eu nem consigo ouvir. Ela foi tipo, acabou. Com orgulho. Sim. Sim, quando vi isso, fiquei tipo... minha heroína. Obrigada. Ela é definitivamente uma heroína. Com certeza uma heroína essa semana. E então, Donnie, definitivamente um canalha para todos nós. Bem, hoje estamos realmente focados nas cidades. Temos Los Angeles, Nova York e Irã. Espero que todos estejam funcionando. Sim, uau.
Bem, isso é praticamente tudo para esta semana no programa The Quad. Mas é claro, estaremos de volta na próxima semana na JNS TV com mais novidades sobre o que está acontecendo. E esperamos que a situação melhore para Los Angeles, Birmingham, Irã, Nova York, todos eles, todos os citados acima.